Como é que nasce a Stone? Qual é que foi a oportunidade que vocês identificaram, a brecha no mercado? O que vocês identificaram para começar essa iniciativa toda? Obrigado mais uma vez. Arthur, é um prazer estar aqui. Muito obrigado a GS1 pelo convite. E acho que assim, eu não sou um dos fundadores da Stone, mas eu conheço os fundadores. E acho que desde que a gente começou a Stone, acho que eles estão no mercado há muito tempo. Acho que eles têm uma história pré-Stone de mais de 10 anos no mercado de pagamentos. E eles sempre serviram o empreendedor brasileiro. Eles tinham um negócio de e-commerce, né? Eles tinham um gateway de pagamento. E eles identificaram que naquela época você tinha um duopólio, né, das redes de cartão de crédito. Então você tinha duas empresas que eram dominantes no mercado, que uma transacionava a bandeira Master e outra a Visa. E você tinha um atendimento, um serviço que você provia para os clientes que conflitava com a qualidade, né? Porque você tem duas empresas dominantes, Master sendo processada por uma delas e Visa por outra, e você não tinha competidor no mercado. E acabou que em 2010 o duopólio foi encerrado, né? E abriu-se uma oportunidade de você trazer novos competidores nesse mercado de adquirência, ou seja, que todo mundo conhece, das maquininhas. Então, eles já participantes do mercado, eles enxergaram a oportunidade de trazer uma companhia, criar uma companhia com uma tecnologia nova, com um approach muito forte no atendimento e na proximidade do cliente, juntando com essa tecnologia para entregar o melhor serviço para o empreendedor brasileiro. E aí é que nasce o projeto, a Stone, né, que todo mundo conhece, a maquininha. Então, em 2002 a gente cria a companhia. A gente ficou, obviamente, num período aí de pré-operação, até que a gente faz aí a nossa primeira transação online, obviamente, em 2013, eventualmente 2014 a maquininha. E hoje essa maquininha verde que todo mundo conhece, mas acho que nasceu dessa essência de identificar uma oportunidade de servir o empreendedor brasileiro no mercado, que ele era dominado, né, de certa forma, pela estrutura antiga, e você teve uma oportunidade que esse duopólio foi quebrado e você consegue entrar com um projeto que visa mudar a dinâmica do mercado de pagamentos no Brasil, né? Pô, fantástico. E tem um ponto interessante aqui, que a nossa conversa se conecta com o episódio anterior dessa série, Sim. Que é o tema dos mercados excessivamente concentrados e que justamente ali tem uma grande oportunidade para startups, né? Exato. Então, existe um mercado potencial, aquilo que a gente chama de mercado endereçável, e uma mudança que ela pode ser regulatória, pode ser de tecnologia, mas enfim, e aí acontece aquele cenário perfeito para disrupção, né? Exato, Então é exato. nesse contexto que nasce a Stone também, é muito interessante, porque hoje o mercado financeiro brasileiro conta literalmente com centenas de players, né? Aquele cenário que nós tínhamos, que muita gente tem ainda gravado na cabeça, que o mercado financeiro era basicamente de 5 players, esse mundo não existe mais, né? Não, e eu acho que é muito importante atentar que você tem um avanço da tecnologia nesses últimos 10, 20 anos, né? Então, eu lembro quando eu entrei na Stone em 2013, logo na fundação, né? A tecnologia, o mercado de startups, ele estava começando ainda, né? Ele já estava ali já estava começando a ficar florescente no Brasil e a tecnologia ela foi avançando. O que antigamente parecia um domínio de poucas empresas, ou seja, o acesso à tecnologia, os meios para fazer as barreiras de entrada eram muito grandes. Uhum. Hoje a gente está na era da inteligência artificial, né? Então imagina que o que eu acho que ajudou nessa proliferação de novas empresas, principalmente em ambientes muito concentrados, é que a tecnologia ela ficou mais acessível a Tá, todo mundo. isso é Então fato. hoje você tem uma pessoa que dentro de casa ela consegue, com inteligência artificial, ela consegue começar uma startup do zero. O que antigamente não era possível. Sim. Você não conseguia, não era simples você subir uma máquina na nuvem, você começar a fazer o código, né? Hoje em dia você escreve um prompt para AI e você acaba tendo um código do outro lado. Naquela época você precisava ter um desenvolvedor, você precisava ter um investimento.
E no nosso mercado, em específico de pagamentos, ele é um mercado altamente regulado. Por quê? Porque você está lidando com um serviço financeiro, Claro. você está lidando com cartão de crédito, você está lidando com pagamentos das pessoas, né? Hoje a Estônia não é mais focada só em pagamento, mas você tem uma alta regulação do Banco Central, dos entes reguladores que são as bandeiras. Então, naquela época você precisava também ter uma fortaleza, um arcabouço por trás que suportasse esse crescimento, porque você está tratando do dinheiro de um lojista, de um empreendedor no Brasil. Mas eu acho que o grande advento que a gente teve foi a evolução da tecnologia. Claro. Isso daí diminuiu a distância entre os sistemas, as soluções e quem está em busca dessas soluções para os próprios negócios. Então, acho que isso que proliferou justamente o crescimento de diversas soluções. Isso é muito interessante porque você tocou, por exemplo, você mencionou subir uma máquina na nuvem, né? Mudou completamente, porque antes só uma grande empresa podia contratar um grande software, né? Que era Exato. contratado de uma forma monolítica, né? Exato. E hoje tudo é escalado por usuário, né? Então, quer dizer, uma empresa pequena paga pouco porque é uma pequena empresa, mas ela tem a mesma escala. E também na comunicação isso mudou, né? Antigamente só o grande podia anunciar na novela. Agora ele tem um perfil no Instagram e no TikTok que é o mesmo que o pequeno tem, né? Exato. Então, essa paridade que é consequência da tecnologia. Não, até mesmo quando a gente vê esse podcast aqui. Antigamente você só tinha acesso à mídia, você ia lá, abria a TV em casa e assistia, né, a televisão. Domingo sempre era o mesmo programa no final da tarde. Hoje em dia todo mundo tem acesso a diversos meios de assistir as coisas, YouTube, Instagram. Então, eu costumo dizer que eu acho que o ser humano cada vez mais ele está resolvendo com tecnologia microproblemas que a gente sempre teve e a gente nunca imaginou que eles seriam solucionados. Então, assim, é muito doido você parar para pensar que hoje você pede um meio de transporte num aplicativo que antigamente você tinha que esticar o dedo na rua para fazer um táxi parar. Sim. Hoje é muito doido você pensar que você pede uma pizza por um aplicativo que antigamente você tinha que ligar e gritar e falar assim, ó, sem cebola, é sem cebola. Hoje ela ia vir com cebola. E ela ia vir com cebola. E você hoje paga tudo no aplicativo, né? Então, cada vez mais a tecnologia está solucionando microproblemas, nichos de problemas. Eu acho que isso que acontece e ajuda a disrupção, porque as empresas grandes, grandes corporações, elas ficam muito grandes e aí elas começam a não conseguir atacar todos os microproblemas que existem naquele ecossistema. Perfeito. Então se a gente pensar a própria adquirência, né, que é a maquininha, ela é um problema de um lojista que ele precisa aceitar um meio de pagamento. E você tem lá um serviço bancário que dá conta e outras coisas, mas você precisa fazer esse cara aceitar um meio de pagamento. Então, a própria adquirente, ela é fruto de uma especialização de uma disciplina do banco que ele não conseguia fazer porque ele tinha outras prioridades. Então, a tecnologia está vindo para ajudar nisso. E é uma coisa que beira o óbvio, né? Porque as duas partes, elas estão querendo exatamente a mesma coisa, né? Quando você enquadra isso como o empreendedor está tentando resolver isso, porque quem está pagando está querendo comprar, ela quer usar aquele meio de pagamento. E do outro lado, por óbvio, o empreendedor quer receber. Exato. Mas se isso não acontecia, é porque ali tem uma oportunidade para essa barreira ser derrubada.